Fala aí, galera, vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre ditadura militar no Brasil, vamos falar sobre o AI-5. 1988 foi promulgada a nova Constituição Brasileira, a Constituição que também é chamada de Constituição Cidadã. De acordo com o presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, essa Constituição ela fez as pazes, né? Ela reconciliou a sociedade brasileira com as questões mais nobres, republicanas e democráticas. Mas por que essa fala de Ulisses Guimarães? Simples a resposta. 3 anos antes nós encerrávamos um dos períodos, ou o período mais escuro aí da história republicana brasileira. Nós encerramos aí em 1985 a ditadura militar. Mas o que foi a ditadura militar no Brasil? Aqueles que não sabem o que foi a ditadura militar têm que recorrer às fontes históricas, têm que recorrer às fontes confiáveis. Bom, muitos que nasceram de 1988 para cá, atualmente defendem o AI-5, defendem um governo militar, defendem a ditadura. Mas o que de fato foi um governo militar, o que é um governo militar, só pode dizer aquele que nasceu antes de 1988, quer dizer, aqueles que viveram de fato o regime militar no Brasil. Porque quem não nasceu, quem não viveu nesse período, tem que recorrer às fontes confiáveis. Bom, nós vamos no vídeo de hoje tratar sobre o AI-5, o Ato Institucional número 5. Para isso, nós convidamos o professor Edgar Brasil, professor de História, que vai falar um pouco para a gente aí sobre esse Ato Institucional número 5, o que é ato institucional, o que foi o AI-5, por que ele foi promulgado, por que ele entrou, né, em vigor no Brasil, em que contexto ele entrou em vigor no Brasil, o que ele representou para a sociedade brasileira. Tá bom? Fica conosco até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. O AI-5 ele entrou em vigor durante o governo do presidente militar Costa e Silva em 1968. O AI-5 ele tinha como objetivo retirar o habeas corpus, o fim do habeas corpus, fechar o Congresso Nacional, né, retirar mandatos de deputados contrários ao governo, tá? Perseguir o movimento estudantil, o movimento trabalhador. O AI-5 ele foi decretado em represália ao discurso do deputado MDBista Márcio Moreira Alves na Câmara de Deputados. Ou seja, o AI-5 ele institucionalizou a perseguição a todos aqueles que eram contrários ao governo militar, né? E acabou popularizando também coisas que nós vemos hoje, como todos aqueles que eram contrários ao governo militar acabaram ganhando aí o apelido de comunistas, né? Mesmo não sendo. Na época da ditadura militar você tinha ali dois partidos políticos. Um era o Arena, que era a situação favorável ao governo militar, e o outro era o MDB, que era a oposição, né? O MDB, na época, alguns deputados e políticos do MDB chegaram a ser chamados de comunista. Ou seja, o AI-5 ele institucionalizou, tornou legal a perseguição, a censura aos meios de comunicação, seja televisão, seja rádio. As músicas foram censuradas, as letras de músicas foram censuradas. Ou seja, o AI-5 ele tirou qualquer forma de oposição que a sociedade poderia fazer perante ao governo militar. O AI-5 ele retirava a partir do decreto que o institucionalizou, né? Então, assim, nessa mesma época que o AI-5 ele reprimiu todos os movimentos de contestação, seja lá qual fosse, né, pelos meios de comunicação, pela música, pela política, e ele acaba dando força ao surgimento dos movimentos de guerrilha, né? Porque assim, muitas pessoas começam a ver que não existia mais nenhuma outra forma de você contestar o governo militar, contestar o que eles estavam fazendo. Então a luta armada nesse período começa a ganhar força também, tá? O mais impressionante hoje, né, as pessoas que defendem a volta do AI-5
é que, assim, nos últimos 30 anos, vamos dizer aí por alto, na história do Brasil nós nunca tivemos tanta liberdade. Liberdade de expressão, liberdade na música, liberdade de ir e vir, né? E parece que as pessoas esqueceram, muitos, né, que viveram nessa época, esqueceram o que foi o AI-5, esqueceram o que foi a ditadura militar, e os mais novos que não viveram e pouco conhecem, pouco estudaram sobre isso, defendendo esse discurso, dando a entender como, por exemplo, que existe ditadura boa. Ditadura é ditadura, seja ditadura de esquerda, ditadura de direita, e quando você instala uma ditadura, alguém vai sair perdendo, né? Seja a elite, seja o movimento dos trabalhadores, seja os estudantes, seja os que são contrários, e até mesmo aqueles que durante muito tempo foram a favor, mas depois começaram a enxergar aquilo de um outro jeito, como estava acontecendo. Então, isso que vem acontecendo hoje na nossa sociedade, algumas pessoas pedindo a volta do AI-5, beira não só uma loucura, mas como uma histeria coletiva. Porque o AI-5 colocava como inimigo todos aqueles que discordavam do governo, né? E outra coisa também, hoje você vê na internet, as redes sociais, a galera com uma liberdade gigante, onde fala o que quer, compartilha fake news, coloca a sua opinião. E assim, o AI-5 se fosse hoje, como está acontecendo hoje na Turquia, Coreia do Norte, Venezuela, o governo irá controlar também as redes sociais e o que está sendo escrito, o que está sendo falado, compartilhado. Então assim, o AI-5, se fosse hoje, ele pegaria um número de pessoas muito maior do que foi na época que ele foi decretado em 68, que você tinha ali como veículos de comunicação o rádio, a TV e o jornal, que pegavam um número menor, se você considerar hoje, de pessoas que tentavam ali criticar o governo por esses meios. Hoje estaria sendo censurado as redes sociais, né? Então você vê, por exemplo, muitas pessoas defendendo o AI-5 hoje, mas determinados tipos de música, se hoje vigorasse o AI-5, ela não tocaria, né? Determinadas postagens, determinadas opiniões, se hoje o AI-5 vigorasse, não seriam aceitos, né? Teríamos aí um grande controle dessas redes sociais, como eu fui falado. Então, assim, é meio louco, é meio uma histeria hoje coletiva defender o AI-5 justamente num período da nossa história onde nós temos uma liberdade de expressão, né, que até então nós nunca tivemos. Tá? Então, e outra coisa também, as pessoas que mais pedem a volta do AI-5, né, que é a ditadura, o AI-5 ele instaurou a ditadura, ele institucionalizou a ditadura, são pessoas ao mesmo tempo que são grandes críticas ao governo da Coreia do Norte, ao Irã, à Venezuela, que é basicamente isso que esses governos fazem, né? Lá o AI-5 já vigora, não com esse nome, mas já vigora, onde tudo é controlado pelo governo. As emissoras de televisão só passam o que o governo quer, passa primeiro pelo filtro do governo, né? Os jornais impressos só noticiam aquilo que o governo quer e é favorável. Músicas, muitas das vezes são censuradas porque está criticando algo do governo. Militares, que são contrários ao que o governo vem fazendo, são afastados. Funcionários públicos que emitem opinião também. Então, como eu falei anteriormente, é meio louco defender o AI-5 hoje, sendo que grande parte dessas pessoas que são críticas a essas ditaduras que acontecem no mundo defendem com que isso aconteça aqui no Brasil, dando a entender, né, que ou esse cidadão ele é maluco, ele não está entendendo o que está acontecendo, ou ele realmente acredita que existe ditadura boa, seja uma ditadura de esquerda, seja uma ditadura de direita, seja uma ditadura socialista, ou seja uma ditadura capitalista ou até mesmo fascista.